Vamos lá! Bom dia família, bom dia aos nossos internautas, aos que estão a acompanhar neste exato momento a nossa live. Eu estou com um jovem aqui que, por sinal, é um amigo, como eu havia dito, que teríamos uma live. Essa live é relacionada a questões que estão a decorrer, né? Eu chamei ele porque é a pessoa que esteve antenado ou envolvido durante esse tempo, campanha, recenseamento, votação, a contagem e mais. Então, chama-se Régulo Motiwa, né? Ele vai falar. Em algum momento eu não irei mostrar o meu rosto, mas vou deixar ele falar, porque existem algumas coisas que estão sendo omitidas, que o povo não sabe. Só a pessoa que estava lá dentro, pessoa que seguiu esse processo, sabe dizer. Há questões que às vezes são colocadas e eu não tenho como responder. Então, e esse programa será gravado em simultâneo, vamos passar depois no nosso canal da Geração 21, que é para aumentar mais qualidade. Chama-se Régulo Motiwa. Eu vou dar a palavra a ele. Terei que virar um pouco o telefone, porque vai ficar assim. Ele vai falar, apesar de usar uma camisa vota, no momento em que não dá-se a votar. Então, Régulo Motiwa, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. E, cumprimento aos nossos fãs, assim como aos nossos telespectadores. Diga-nos como é que vai a saúde. Usou os óculos escuros porque será que está com medo de ser reconhecido? Eu não tenho nenhum medo. Exato. Eu posso tirar? Eu acho que assim é melhor. É melhor, sim. Mais uma vez, muito obrigado. Eu quero saudar os seus fãs, Exato. que são também nossos fãs, que neste momento dispensaram seu rico tempo para acompanharmos. Eu quero acreditar que não vão se arrepender por ter estado alguns minutos conosco. Exato. Porque nós nos comprometemos a trazer verdades que muitos não sabem. É verdade que sabem de muita coisa, o próprio processo eleitoral, muitos participaram, está-se a partilhar muita coisa nas redes sociais, mas há coisas que acontecem no backstage, que não saem ao público. Nos bastidores, nesse caso. Sim, nos bastidores. Então, nós vamos aqui conversar, eu vou trazer alguns elementos sobre este processo. Exato. Porque eu participei deste processo de recenseamento, em que estive envolvido diretamente na qualidade de mandatário de um partido, e estou credenciado para acompanhar todo o processo, ver o que acontece e sanar prováveis problemas no momento que elas decorrem. Exato. O recenseamento foi conhecido, todo mundo sabe. Na verdade, a avaliação deste processo de eleições não só é na Nampula, porque também tenho alguma relação. Temos um grupo nacional de mandatários, Exato, em que partilhamos informações de cada cidade, de cada província. É um problema generalizado. Estas eleições, meu irmão Del Max, não foram eleições. Espera, essas eleições não foram eleições? Não foram. Foi o que então? Foi um fiasco, foi um teatro. Ok. E por que acha que foi um fiasco? Por que acha que foi um teatro? Acho que foi um teatro porque não há seriedade. Não há, por parte das entidades que organizaram esse processo, interesse em fazer um processo sério. Porque se eles quisessem, fariam. Eu estava cá a falar, porque é preciso contextualizar. Essa é a fraude que estamos a falar hoje, não começou hoje. Eu vou fazer uma retrospectiva de todo o processo, como é que o esquema dos camaradas foi montado e como foi executado e como foi divulgado. É um processo que já leva meses. E eu até posso dizer que já vem sendo programado
há anos. Exato. A formação dos polícias em massa era parte do plano. Só no ano passado foram formados 11 mil agentes da PRM. Era parte do plano. Estava a se montar, estava-se a garantir segurança ao processo, no sentido de defraudar e reprimir qualquer tentativa de alguém estar contra estes resultados. Okay. O recenseamento foi caracterizado totalmente por um processo também fraudulento, em que boa parte dos moçambicanos ainda não se recensearam. Okay. E o que acontece, os que recensearam, boa parte não votaram. E tudo isso foi tudo planificado ao mínimo detalhe. Okay. A coisa começa do recenseamento. Eu, pessoalmente, estive envolvido no processo de recenseamento, controlei passo a passo, intervi em muitas situações. Nós vimos as listas que eram feitas a partir dos secretários dos bairros, né? Aqueles do partido no poder. Tinham listas lá em todas as mesas. E eram essas pessoas da lista que eram permitidas recensear. Os outros que recensearam foi por sorte ou por exigência deles, tem sempre os cidadãos exigentes que conhecem seus direitos. Ou se calhar por alguma influência. Alguma influência. Alguns tinham que pagar um CMTCAS para conseguir. Então, o próprio recenseamento em foi parte deste processo fraudulento que hoje já se materializou. Eu pessoalmente, tenho me empenhado em falar, em gravar vídeos, alertar sobre os perigos que o povo moçambicano corria neste processo. E as coisas que aconteceram na votação, no processo de contagem de votos, eu já previa. Alertei o meu partido, alertei aos outros partidos. Acho que quando a coisa não acontece, as pessoas querem confirmar depois de a coisa acontecer. Exato. Mas devíamos ter evitado, devíamos ter tomado alguma providência antes que isso se materializasse. Então, eu estava a falar do recenseamento que não foi efetivo, que foi seletivo. Ele aconteceu para certas pessoas privilegiadas. A coisa começa daí. É por isso que houve muito absentismo no processo de votação. Okay. Porque também parte dos nomes que constam nos cadernos e são nomes falsos. Espera, do seu ponto de vista, os nomes que constavam nos cadernos são falsos no sentido de que as pessoas que constam nos cadernos não são as pessoas que recensearam, não são pessoas qualquer. E eu, pessoalmente, no dia de votação, quando recebia denúncias de pessoas que se recensearam, mas não constavam seus nomes nos cadernos. Eu, pessoalmente, fui no terreno e fui comparar os cadernos que os partidos recebem da CNE com os cadernos que estavam a ser usados pelos MMVs, exato, fornecidos pelo STAI local. Havia uma grande disparidade. Nesse caso dos nomes... Dos nomes, sim. Dos nomes mesmo. Okay. Então, muita gente chegou na votação e apresentaram o cartão e procuraram o nome delas, não consta no caderno. E muitas dessas pessoas foram mandadas voltar para casa. Nesse âmbito, quando nós descobrimos, alertamos o nosso partido a nível nacional e intervieram junto à comissão, à CNE, e elaboraram uma deliberação. A deliberação 53, que dizia, mesmo todo aquele eleitor que recenseou num ponto, numa assembleia, desde que o número do cartão confere o código da assembleia, isso comprova que ele recenseou naquele local. Mesmo que não tenha nome no caderno, ele tinha que votar. Só que essa deliberação apareceu um dia antes da votação. Não foi difundida. E foi emanada depois da formação dos MMVs. Okay. Então, eles não dispunham esse instrumento que abria brecha para aquele que, mesmo sem nome no caderno, poderia votar. Eles não tiveram essa informação na formação, porque era antes da sua deliberação. Agora, ok. O que significa boa parte de moçambicanos, dos eleitores, foram excluídos na votação, alegando-se que o nome deles não constavam nos cadernos. Mas acabou de dizer aqui que havia essa brecha que dava autorização para os que não constavam no livro, mas que coincidisse o mesmo número
Sim. pudessem votar. Pudesse, sim. Será que não foi essa coisa que fez com que, por exemplo, a Frelimo tirasse vantagem? Isto estou a dizer, tudo isso faz parte do esquema. Eles fizeram de propósito, não foi falha. Eles sabiam que esta norma lhes vincula à fraude que eles prepararam. Então, isso beneficiou, de certa forma, ao partido no poder. Porque muitos foram excluídos do processo de votação, aqueles que sabiam que não são seus, como eles dizem. Mas aqueles que são deles, já sabiam de toda essa manobra, foram votar a favor do partido no poder. O que ficaram a desfavorecer os outros partidos e que não tinham essa oportunidade de conhecer a norma antes. Okay. Então, esse é um dos motivos que levou à exclusão de boa parte dos eleitores comuns. Okay. Esse é apenas parte do processo, parte da fraude. É um elemento que influenciou negativamente no processo eleitoral em curso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu já falei aqui de agentes da PRM que foram formadas em massa para reprimir a vontade da população, reprimir alguma manifestação. A ideia era, eles sabiam que estavam a montar um esquema de fraude que não deixaria nenhum cidadão satisfeito. Exato. Então, como forma de impedir que a massa popular fique nervoso e está para reprimir aquele pedido aí que as pessoas iam querer satisfação, iam querer controlar o voto. Se lembrares dele, Max, o comandante-geral da PRM, dias antes das eleições, teria ameaçado os eleitores. Disse que tem que votar e fugir, ir sentar em casa. Exato. Qual era a ideia? Isso ainda se alia a esta ideia para completar o programa de fraude. As pessoas ficaram com medo, muitos deles votaram e foram para casa, porque havia parado policial dentro do recinto das instituições que faziam a votação e as pessoas tinham medo de serem baleados. Era uma equipa bem armada. Mas espera, eu acho que aquilo sempre tem sido assim em todos os processos. Não. Eu participei em todos os processos, aquele 2019 e dos outros processos. Normalmente alocam-se 2 policiais, 2 agentes, e ficam acima de 300 metros. E é para o quê? É para proteger os agentes, proteger os instrumentos, proteger o cidadão. Esse é que é o papel da polícia nas mesas. Mas desta vez já era diferente. E se você tomou conhecimento de muitos casos, eu pessoalmente presenciei, de muitos agentes já tinham boletins pré-votados. Onde é que traziam esses boletins? Essa é a preocupação. A única entidade que emite, que produz aquela é a CNE. Significa que eles receberam das instituições apropriadas e receberam dinheiro. Eu tenho informações fidedignas de que até pagava-se por boletim. Quem conseguisse introduzir um boletim a mais recebia 250 meticais. Se você introduzir 2, já tinhas 500. Mas espera. Chegaram pessoas, por exemplo, na escola, um senhor que tinha uma mochila, aliciou um dos nossos amigos, eram 2 nossos amigos, não posso falar o nome deles aqui, na escola primária de Napoia, lá no Marrer. Disseram, tenho aqui 4 boletins, tenho 1000 meticais para tu tomar cerveja depois da votação. A condição é você ir introduzir esses 4. Daí vens, te entrega o dinheiro. Graças a Deus, é um amigo que tem consciência no lugar, recusou-se da proposta. Então, esse é o primeiro nível. O primeiro nível é de fraude. Aqui eu vou falar dos níveis. Eu vou explicar a sofisticação do processo de fraude eleitoral desta vez. E que até certos partidos nem perceberam, não estavam a entender o que estava a acontecer. Então, a primeira linha era esta: aliciar os envolvidos no processo, os polícias e os MMVs. Eles receberam orientações claras, uma vez que foram recrutados via política. Via partido. Via partido. Eles foram recrutados nas células dos partidos e receberam missões claras, o que iam fazer lá. Uma das missões era carregar boletins em pastas, em várias esquinas, e para depois ir introduzir nas urnas. Prova disso, várias escolas, eu vou mencionar aqui, que eu participei até. A escola de Sawa, a escola de aqui, quem vai a Lourenço,
são sítios que eu presenciei as pessoas até a simularem ser detidas, e foram encontrados vários agentes da PRM com boletins marcados a favor do partido no poder. E muitos outros casos de presidentes de mesa, presidentes, de vice-presidentes, e toda aquela equipa estava munida de boletins pré-votados. Esse era o primeiro nível de fraude. Então, mas e nós tínhamos informações que essas coisas iam acontecer. Cercamos, apertamos o cerco. É por isso que muitos foram encontrados. Muitos foram entregues à polícia. Muitos não conseguiram introduzir os boletins com sucesso. Então, este nível de fraude falhou. Quando a Frelimo, encabeçado pelo senhor Celso Correa, que é o cabeça de toda essa fraude, o que é que eles fizeram? Estás a dizer que quem criou esse sistema todo É Celso Correa. é Celso Correa. É Celso Correa. Tem alguma base? Tenho bases, tenho evidências nesses sítios que eu estou a referir. Eu pessoalmente me cruzei com ele lá. É ele que monitorava, que estava no comando de toda essa operação fraudulenta. É a cabeça dele. Claro que tem seus colaboradores em cada mesa, em cada... Então, eles têm colaboradores, mas o cabeça de todo esse processo é o senhor Celso Correa. E isso nós temos evidência. Acionaram o segundo mecanismo. Quando viram que essa via de introduzir lá boletins múltiplos não estava a funcionar, já foram para o segundo nível. E qual foi esse nível? O segundo nível de fraude, ele inseriu-se no processo de aquilo que em linguagem técnica chama-se no apuramento de dados. Que chama-se apuramento parcial, aquele que é feito no local de votação após o término do próprio processo de votação. Exato. Aquela equipa fica lá a conferir os votos, a elaborar as atas, a elaborar os editais. E foi no segundo nível em que era falsificar os próprios editais. Eu vou fundamentar o que aconteceu nesta fase. Porque eles sabem que normalmente a oposição não tinha domínio. O que estávamos habituados era o enchimento de urnas. O enchimento já tinha sido descoberto e a coisa não teve sucesso. Então, o outro nível que foi acionado é esse de viciação. Viciação dos resultados, viciação de números e dos editais. O edital, para quem não domina, é aquele documento em que aparece o símbolo, o nome dos candidatos e o número de votos que cada candidato teve. Exato. Onde lembra, por exemplo, a ordem era MDM e o número de votos. Ela então te vem. MDM, por exemplo, 12 votos. Frelimo, tantos votos. É isso que se chama editar. Os partidos, por causa da sofisticação do nível da própria fraude, não estavam conscientes que eles iam viciar os números. O que é que eles fizeram? Em boa parte das mesas, os presidentes recebiam orientações, primeiro preencheram as cópias dos boletins, das atas. Preencheram as cópias. Preencheram as cópias primeiro por quê? Porque são as cópias que são entregues aos partidos. Percebem? Então, algumas cópias aparecem resultados reais. Em boa parte não são os mesmos números que o GMM levaram para a Comissão Distrital de Eleições. Então, aqui estão a ser processados dados fraudulentos na Comissão Distrital de Eleições e, consequentemente, estão a surgir resultados falsos. Enquanto os partidos e outras organizações que estiveram lá receberam cópias, receberam resultados reais. Esse é o segundo ponto. É isto que aconteceu. Mesmo assim, percebam isso. Mesmo assim, na contagem, no apuramento desses mesmos editais falsificados, mesmo assim, o partido no poder perde eleições. Espera, estás a dizer que vamos falar. Eu falei do primeiro nível, sim, agora estou a falar do segundo nível de fraude. Sim. Estás a dizer que o partido, Frelimo nesse caso,
não venceu as eleições Não de venceu. 2023. Não venceu eleições. Eles donos sabem disso. Não estou a falar coisa. Eu estou a falar isso com base nos editais que recebi nas mesas. Não estou a falar coisas da minha cabeça. Tenho ali no carro. Qualquer um quiser comprovar, eu vou lhe apresentar. Agora, já que estavas lá no processo, no seu ponto de vista, Hum. quem ganhou essas eleições? Quem ganhou essas eleições em Nampula é a Renamo. Ok. E eu aqui estou a falar, primeiro, como cidadão. Segundo, como alguém que, em representação de um partido, conviveu com todo o processo, viu tudo. Ok. Então, dos editais e atas que nós, o Partido Nova Democracia, temos, que recebemos das mesas, está em vantagem a Renamo em Nampula. Em todos os editais, nesse caso. Quase em todos os editais, claro que existem um e o outro, né, que há uma ligeira diferença. Mas em termos de resultado final, a Renamo em Nampula vence as eleições. Agora, o que está sendo feito para mudar Mas essa eu, antes de situação? ir para a mudança, eu quero explicar, existe o terceiro nível. Ok? Eu estava a dizer, esse segundo nível, o primeiro nível foi enchimento de urna, Exato. que prontamente os partidos descobriram e tentou inviabilizar. E o segundo nível O segundo nível foi na falsificação. falsificação dos editais de atas. Ok. Mesmo assim, com a falsificação de editais de atas, porque a diferença de voto era muito enorme, não dava ainda resultado positivo a Frelimo. Exato. É quando acionam o terceiro nível. Perceberem bem aqui? Qual já? O terceiro nível tem a ver com os próprios computadores que processavam os dados. Percebam-me bem aqui. Ok? Está a falar alguém que estava no processo. Viu tudo. Exato. Esse terceiro nível, o que é que aconteceu? Meus partidos, porque todos estivemos lá, todos os concorrentes de Nampula, pelo menos representantes mandatários estiveram lá. Exato. E observadores todos. O processamento foi feito em primeiro lugar no ginásio da escola secundária de Nampula. Isso andiste ontem, Exato. de manhã. Mesmo com os editais e atas falsos propostos entregues à comissão, a Renamo estava em vantagem na contagem até mais ou menos até 11 horas daquele dia, quando o processamento era feito na escola secundária de Nampula. E quando esse senhor Celso Correia e sua equipa percebeu que o segundo nível de fraude falhou, pediu aos órgãos eleitorais que estavam lá a processar dados para mudarem de lugar, saírem da escola secundária de Nampula para a sala, lá para as próprias instalações da Comissão Distrital de Eleições. Okay. E qual era o objetivo? O objetivo, na altura, nós não estávamos já a perceber. Percebemos isso quase no final, depois de processar-se tudo, praticamente. Como assim? Quando chegamos lá, os números sozinhos lá no computador começaram a disparar. Sozinhos. Okay. Era normal você introduzir, chama-se o quê? Inserir dados de dois editais, por exemplo. Mais ou menos uns 100 e tal votos. De repente, vocês de informática aqui percebem. De repente, ele subia sozinho. O gráfico subia a números assustadores. De repente começou a diferença já, a Frelimo estar a superar a Renamo, mas também em pequenas taxas. Começaram a ter, por exemplo, a diferença de 1%, e depois de 2%. Desde que mudamos de lugar, isso começou a acontecer. Todo mundo começou a ficar estranho, a gente começou a estranhar. Mas o que está a se passar? Então, faltando, ontem então a máscara toda caiu, faltando era mais ou menos lá para 22 horas, faltando uns 10 editais, que uma média em que edital tinha 100 e tal votos, porque houve muita abstenção. Exato. Dos 800 eleitores esperados para votar, em média na mesa vinham 250 a 300 máximo. Não encontramos em nenhuma ata acima disso. Então, estávamos mais ou menos numa média de 300 e tal votos em 10 editais. Okay. Até essa altura, havia diferença de 2% em relação ao resultado da Frelimo e da Renamo.
a Frelimo estava em vantagem em 2%, quando restavam 10 editais por processar, com aproximadamente 300 e poucos votos. Então, de repente, eu pessoalmente tenho que descobrir. Aquele técnico inseriu aqueles 10 editais, o último edital por digitar, dos 300 votos esperados, subiu para 10.000 votos. Yeah. Colocando uma vantagem catastrófica a Frelimo. Todo mundo ali ficou paulado, entre aspas. Não te descobrimos. O problema é esse computador. Quer dizer, o computador é viciado. Não sei como é o termo, se chama hackeado. O computador era controlado, era manipulado. Os dados estavam a introduzir. Não são os mesmos que se faziam refletir nas plataformas. Significa, eu acho que há um sistema que eles têm que faz manipular, ou é uma fórmula introduzida lá não sei, no Excel, vocês de informática é que entendem, mas a verdade é que os dados que estavam a ser processados estavam a explodir sozinhos. Os números aumentavam sozinhos, favorecendo o partido Frelimo. É ali onde todo mundo, já começou a confusão na sala. Okay. Porque percebemos que o nível superior de fraude foi acionado, a transferência do local de processamento para outro tinha esse objetivo, defraudar o processo. E daí começamos a ligar as peças. Começamos a ligar as peças o processo todo. Porque antes de Nampula começar com o processamento de dados, a Frelimo já estava a comemorar os resultados. E a TVM, no Maputo, já estava a apresentar resultado de Nampula antes do seu processamento. Como assim? Mas é a verdade. Procura saber com qual cidadão. Antes de nós começar com o processamento de dados de Nampula, a TVM já tinha resultados de Nampula. É onde chegamos à conclusão que eles já tinham a fórmula feita. Estavam a comemorar algo que sabiam que fizeram. Então, esses esquemas todos que eu mencionei, funcionaram em todos os municípios do país. A diferença é que outros não descobriram o motivo. Pensaram que talvez foi só o enchimento de urnas, foi a falsificação. Mas na última da hora, quando perceberam que as fórmulas anteriores falharam, acionaram a fórmula do computador, o vício do computador. E eu vou lhe confirmar porque que eu estou convencido que o computador estava viciado, fora dos números que subiram de segundos para números drasticamente assustadores. O que aconteceu foi, nós lá paramos, quando descobrimos esse processo, dizemos, vamos deixar esse processo da forma que está, fechamos as malas, como era fora da hora, não se anuncia nada. No dia seguinte, que era dia 13, toda a equipa voltada à mesa, mudávamos do processo de contagem. Não usaríamos o computador. Íamos usar, isso já funcionou, já se usou via manual. Exato. Contar voto a voto, calcularmos e prontos. Se ainda permanecer a Frelimo a ganhar, nós outros nos conformaríamos, mesmo sabendo dos outros problemas, podíamos ir à justiça e reivindicar isto e aquilo. Mas pelo menos os resultados poderíamos aceitar, que saírem da contagem real, não fraudulenta. Okay. Então, simplesmente a Frelimo se recusou a fazer isso. Elaboraram a ata, assinaram tudo aquilo sozinhos. A Frelimo é o Conselho. Então, vou te explicar. É a Frelimo, quem delibera é a Frelimo. Okay. Porque a lei eleitoral em vigor usa-se um modelo que é de, chama-se o quê? Paridade? Não, paridade não. Representatividade. Exato. O presidente da Comissão Distrital de Nampula, aliás, todos os presidentes das comissões distritais, é membro da Frelimo. Ok. O vice é da Renamo. Percebem? Exato. E os vogais também, boa percentagem de vogais é da Frelimo. E porque isso é feito em função, chama-se o princípio de representatividade, exato, em função dos resultados que alcançaram nas últimas eleições. É o mesmo modelo usado na Assembleia da República. É por isso que até hoje, o modelo atual na Assembleia da República, mesmo que toda oposição recuse-se a aprovar uma lei, a Frelimo sozinho pode aprovar a lei.
Então significa que se usaram-se vocês desta negarem prerrogativa. aceitarem, nesse caso, a vitória, isso é automático. Não percebi? Significa que por mais que a Renamo ou outros partidos contestem a vitória, Eles querendo o processo avança, porque eles têm a assinatura deles é suficiente por lei para o processo considerar-se válido. Ok. Exatamente. Então, eu acabei aqui de esclarecer como é que foi feito, como é que foi desenhado, arquitetado todo esse processo de fraude eleitoral nas autarquias de todo o país. Porque esse modelo, a partir da comunicação que eu faço com outros mandatários de outras cidades, e confirmam essa hipótese que eu aqui estou a explicar à população. A população que saiba o que aconteceu, eu acredito que esses detalhes muitos não têm. Tinham aquela pensar que em outros casos já tem. Falo de Gurue, falo de Angoche. Não precisaram de acionar os planos anteriores que eu mencionei de enchimento. Eles simplesmente havia equipas, como sabem, que lá nos distritos, nas cidades mais longínquas, o controle não é tão aperfeiçoado como acontece nas grandes cidades. Simplesmente, o que eles faziam? Iam à mesa com militares, com polícias, com gás. Chegavam lá, lançavam gás, as pessoas fugiam e carregavam as urnas. Simplesmente isso. Em muitas mesas em Nampula, tem mesas que até os próprios presidentes fugiram com os editais, fugiram com as mesas, com as atas. Okay. Então, o povo moçambicano tem que perceber o que aconteceu. O que aconteceu realmente é isto. Em Nampula, a oposição não perdeu. Em Maputo, a oposição não perdeu. Na Matola, em Climane, na Beira, na ilha de Moçambique. Eu estou a falar de Nampula, por exemplo. Em Angoche, em Nacala. Esses sítios, a Frelimo perdeu eleições. Isso que fica registrado. Fica na história de Moçambique. Ninguém pode ser enganado. Eu estou a falar, vivi esse processo desde o primeiro tempo até a tal divulgação de resultados. Nós, os outros partidos, não assinamos essa ata que foi anunciada pelo presidente da Comissão Distrital de Eleições, porque nós descobrimos o que aconteceu e não podemos assinar um resultado fraudulento. Não podemos. Agora sim, qual é o passo a seguir, já que não querem aceitar a derrota? Primeiro, a decisão é por partido. Okay. Eu não vou falar, não vou generalizar, porque eu não participei em reuniões da Renamo, não participei em reunião dos outros partidos. O que é que, diante deste processo fraudulento, qual é a decisão que eles tomaram? Mas o que nós garantimos, eu, no meu partido da Nova Democracia, está a impugnar os resultados via tribunais, via judicial. É por lei, quando haver matéria confirmada do processo ser fraudulento, do processo ser manipulado, do processo não respeitar a vontade do povo, se os votos que o povo colocou nos partidos não chegaram, então este processo não pode ser validado. É nosso trabalho, principalmente nós, a Nova Democracia, que não temos arma, a requerer a justiça. Requerer a justiça e pedir anulação. Já estamos a fazer isso. Estamos a pedir anulação de todo o processo e para se repetir. Porque este foi um processo fraudulento e não se pode aceitar. Nós vamos defender o voto do povo. É nosso trabalho, enquanto partido, respeitar aquele que confiou em nós. Ele já deu o voto a mim. Se eu não consigo defender esse voto, ele vai entender que eu fui comparado. Exato. Exatamente. Agora, acha que vão a tempo de recorrer e depois, se calhar, dar certo isso? Já que, tendo em vista que as instituições, quer dizer, podem até parecer que são independentes, mas estão ligadas ao sistema. Sim, eu sei. As instituições de justiça estão ligadas ao sistema, sim, mas isso não nos impede de colocar uma ação judicial. Okay. Queremos cumprir com o que a lei manda, para não sermos culpados. E estamos a tentar tirar o casaco. Queremos limpar a nossa imagem.
não sermos coniventes. Vamos fazer a nossa parte. Enquanto partido, vamos usar os instrumentos que temos legais para impugnar esses resultados, para pedir anulação desses resultados, porque estes resultados não respeitam a vontade popular. E se este processo judicial falhar e compreendermos que os tribunais estão ao lado do diabo, estão no lado do opressor e estão coniventes neste processo, aí vamos deixar o próprio eleitor, vamos deixar o próprio povo, porque nós vamos esclarecer que nós defendemos o vosso voto, mas o nível de sofisticação da fraude e com os mecanismos que temos, não conseguimos defender o vosso voto. Exato. Então, o povo vai se juntar aos partidos e o próprio povo vai fazer justiça. Não sei como, mas eu sei que o povo vai lutar para defender o voto. E a não anulação das eleições, quais são as consequências? Eu vou colocar isso como opinião pessoal. Ok. Não vou generalizar, não vou falar em nome dos partidos, em nome da oposição. Vou falar em nome pessoal, depois vou deixar uns conselhos. Exato. Para as instituições, para o governo do dia, para a sociedade. Eu posso ser pequeno em idade, mas eu tenho ideias grandes. Ok. E não nasci de 90 para cá. E conheço um pouco das consequências do descontentamento popular. Ok. E se insistir a se desvalorizar o povo, se insistir a ser mandado passear o povo no seu próprio país, as consequências podem não ser boas. E por que eu digo isso? Pela experiência, o histórico que temos das guerras em Moçambique. E começaram dessa forma, por causa do descontentamento da população, e que não era ouvida quando iam nos diálogos, quando pediam socorro, ninguém lhes dava ouvidos. Ok. E os contextos são diferentes. Hoje, a juventude de hoje não é a juventude daquele tempo. Exato. O desespero pode obrigar os cidadãos a cometer coisas ruins. Hoje em dia a juventude está sem emprego. Hoje em dia a juventude estudou, sentou. Hoje em dia a juventude foi deixada de lado. Hoje em dia o povo está com fome. E todo animal com fome é perigoso. Escutem isso, irmãos. Eu não estou a incitar violência nenhuma aqui. Eu estou a dizer, todo animal com fome é perigoso. Mesmo sem recursos, enquanto ele estiver com fome, ele vai usar toda a força possível que ele tiver para ter alimentação. Eu queria chamar a consciência. Do poder político. Queria chamar a consciência ao presidente Nyusi. Queria chamar a consciência do partido Frelimo. Para, enquanto há tempo, não é vergonha. Não é vergonha nenhuma. Okay. Recuar com a decisão não sábia que tomaram de tomar os municípios à força e à luz do dia. Há muitos jovens marginalizados que não têm nada a perder. Escutem isso. Há muita juventude que não tem medo, que não tem nada a perder. Não tem casa, não tem comida, não tem nada. E essas pessoas, quando se sentirem encurralados, vão estragar as coisas. E já será tarde para mudar de ideia. Eu estou a falar isso. Estou a ler a consciência popular. Okay. Não estou aqui a incitar alguma violência, mas estou a dizer, nos fóruns, eu sou jovem, sento aqui, sento ali, ouço o que a juventude clama. E o que eles estão a preparar, o que eles estão a falar, se esta coisa não se mudar de ideia, este país já era, irmãos. Este país já era. Há tempo de recuar, vocês sairão
ainda com alguma dignidade, se disser, olha, foi um erro, isto não devia ser assim. O computador que usamos tinha um problema XY. Então, vamos entregar ali onde perdemos e vamos levar ali onde ganhamos, ou vamos recontar os votos, ou vamos fazer uma outra eleição. Eu acho que temos que escolher esses caminhos enquanto há tempo. E vou lançar um apelo ao povo moçambicano. Se este processo falhar, se o povo não tomou o poder, se o povo não tomou as autarquias em que eles votaram certa pessoa, certo partido, e o partido que eles votaram não tomaram o poder, o problema não é dos partidos. Prestem bem atenção. O nível de sofisticação da fraude, os partidos não miraram game, aquilo que se faz em linguagem popular. Não tinha como desconfiar como é que as coisas seriam. Tínhamos ideia de que uma e outra coisa ia acontecer, mas a fraude era tão sofisticada em que não conseguimos impedir a fraude. Ok. Então, a culpa não é dos partidos políticos. Pelo menos o meu partido não vendeu votos a ninguém. Não vou falar em nome dos outros partidos, porque existem narrativas de que o partido XY ofereceu os votos, ofereceu a cidade. Eu não tenho provas a respeito disso. Mas eu estou a falar do que vi em todo esse processo. Ok, últimas considerações. Última mensagem. O que gostaria de deixar aos nossos internautas que estão ali a assistir o programa, assim aos outros, né? Seus familiares. Mas... É certo. Delmax, eu vou deixar uma mensagem. Já deixei mensagem para o governo, exato, a Frelimo e o Sr. News, que é a cabeça de toda essa falcatrua. Agora eu queria falar com o povo, porque é ao povo que eu devo respeito. Exato. As instituições fraudulentas, líderes fraudulentos, líderes maus, eu não devo respeito. Okay. Mas respeito ao povo, que deixou seus afazeres, marcaram bicha para ir votar naqueles que acham que mudariam alguma coisa na sua vida, e essa vontade não foi respeitada. Queria pedir calma neste momento. Não vamos começar agora com a violência, com arruaças, ir à rua, isto pode vos aproveitar. Neste momento, a polícia está arrumada até a dentes e unhas para qualquer um. Basta vocês irem aí na cidade, vão ver. Em todo canto estão lá militares altamente equipados. E você só tem encontrar 3, 4 pessoas a conversar, estão a lançar gás lacrimogêneo. Isso parece declaração de guerra. Então, nesta fase, deixe os partidos da oposição fazer o seu trabalho, que é impugnar os resultados, que é recusar-se a aceitar os resultados e colocar essa ação no tribunal, okay, para vermos o que vai ser. Okay. Pode ser que lá nos tribunais haja alguém que tem alguma dignidade, alguma integridade, alguma consciência, possa decidir a favor da população. Isso pode acontecer. Eu não descarto essa possibilidade, porque já aconteceu em Gurue, já se adiou, já se repetiu eleições, mesmo aqui na Nampula já se repetiu eleições por essa via. Vamos aguardar essa. E normalmente processos desses são céleres, não demoram, vão ter desfecho. São poucos dias para sabermos o que os tribunais distritais vão fazer a respeito disto. Okay. Depois daí, se a vontade popular não for respeitada, se o tribunal decidir a favor dos fraudulentos, nós vamos entregar este processo a vocês. Okay. É a única coisa que podemos fazer. Vamos entregar ao povo. Okay. O povo vai tomar a decisão. É tudo. É tudo. O resto, quero agradecer a todos que deixaram seu tempo. Essas coisas parecem não nos interessar. Há muita juventude que acha que falar dessas coisas é perda de tempo. Estão muito enganados, irmãos. A nossa vida depende dos políticos que escolhemos. A nossa vida depende daquele que nos dirige. Não podemos aceitar
ser dirigidos por pessoas más, por pessoas que estão nem aí conosco, por pessoas que vão buscar, vão a poder, assaltam o poder para nos humilhar. Esse país é nosso. Não pedimos para nascer aqui. E assim, não há de vir alguém de outro mundo para vir ajudar a nós a libertar-nos. Se esse processo falhar, repito, se a vontade popular não for respeitada, eu vou aconselhar o povo a ir à luta. Há muitas formas de luta, mas vamos nos dispor a resgatar o nosso país. Porque se eles não foram votados, então significa que eles sequestraram nossos sonhos, sequestraram o país. Então é nossa obrigação, enquanto cidadão, recuperar o que for sequestrado. Nos anos passados, o que aconteceu, a juventude daquela época lutaram para recuperar o país que estava sequestrado pelos colonos. Foi naquela conjuntura. Hoje, o próprio colono são os nossos irmãos. Então, é nossa tarefa, enquanto juventude, enquanto povo, ir atrás dos nossos direitos, ir contra aquele que sequestrou o nosso país, para termos de volta. Essa missão não é dos partidos. A partir do momento em que a vontade popular não é respeitada, já deixa de ser o problema dos partidos da oposição. Fica a ser o problema seu, problema meu, problema do povo moçambicano. Então, você que acha que você não tem nada a ver, irmão, estás enganado. Este é seu país. Tens que lutar por ele. E muito obrigado. Ok, obrigado pela presença e dizer que voltamos nas próximas edições com mais um programa ou mais uma live para discutir assuntos ligados ao nosso país. Somos jovens, precisamos despertar a outros jovens. Eu sou Delmax de Meica, El Pedro produziu as imagens, a Wônia Limitada deu suporte a esse programa, Direção 21 transmitiu com muito gosto. Aquele abraço. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasley, Big Z, LCN, Big Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84 49 54 797 ou 84 75 86 234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murati Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online.